Oi, pessoal! O vídeo de hoje deveria ser só uma homenagem, uma despedida à Rita Lee. Eu queria falar algumas coisas que eu falei muito pouco na terça-feira, falar sobre a relação dela com o feminino, o feminismo, com as mulheres, mas eu quero começar esse vídeo com a minha nota de repúdio. Eu não sei se vocês perceberam, foi uma coisa que não repercutiu muito, mas o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, aquele que nem de São Paulo e não deve nem saber onde é a esquina da Avenida Ipiranga com a São João, tão lindamente cantada na música Sampa por Caetano, que também exalta Rita Lee, dizendo que é a mais perfeita tradução da cidade. O governador não decretou, juro, é inacreditável, o governador não decretou luto oficial no estado onde uma das maiores brasileiras de todos os tempos nasceu, viveu, se criou, cantou, enalteceu, porque ela sempre gostou muito de São Paulo e sempre deixou isso muito claro. Segundo o que o governo divulgou, a desculpa do governo foi que o luto oficial decretado pelo governo federal já contempla o Estado também, então por isso eles não precisavam fazer nada. É vergonhoso, é uma mesquinharia, isso é a cara do bolsonarismo. Vamos lembrar que o ex-presidente Jair Bolsonaro, na época que era presidente, ignorou solenemente a morte de muitos artistas importantes no cenário nacional. Ignorou a morte da Beth Carvalho, da Elza Soares, do Tarcísio Menezes, que morreu devido a complicações da Covid. Ignorou a morte do Aldir Blanc. Freud explica, né? Só olhar as letras do Aldir Blanc na época ali da ditadura, do período de redemocratização, talvez para a gente entender um pouco por que o Bolsonaro fez isso. Mas fez isso porque é mesquinho. E essa atitude do Tarcísio de Freitas mostra que ele não é diferente. As pessoas às vezes ficam dizendo que ele é diferente, mas ele não é. Ele é só um bolsonarista com verniz que não fala aquelas atrocidades, mas que acho que deixa muito claro, né, o que ele pensa, como ele entende a vida, como ele entende a sociedade, por meio das suas atitudes, das suas ações, ou da falta delas. Nesse caso, gente, cara, estendeu o tapete vermelho, sabe? Fazer dessa despedida da Rita Lee, de fato, um momento para que a dor de todos esses fãs fosse um pouco abraçada. Porque todo mundo estava sofrendo, sabe? E vou dizer que, assim, conheço muitos eleitores do Bolsonaro que são fãs da Rita Lee também, e que também estavam sofrendo. Então, assim, isso é uma mesquinharia, uma coisa pequena, uma coisa sórdida. Mas vamos lá, agora vamos falar dela, que é o que interessa, que é por isso que eu tô aqui. Tem uma coisa melhor do que o feminismo. É o feminismo exercido na prática, aquele que é vivido, que é praticado, que pode não ter nada a ver com os manuais que existem sobre o feminismo, não ter palavras de ordem, essas que a gente sabe que feministas usam, eu uso muitas dessas palavras. E é sobre isso que eu quero falar da Rita Lee. Rita Lee sabe que abriu estradas, ruas, avenidas e, como ela mesmo disse numa entrevista, agora hoje as garotas desfilam por aí. Mas ela também fala que ela não tinha o distanciamento histórico para se perceber como feminista, como libertária, como quebradora de tabus. Tem uma entrevista que ela diz que ela simplesmente matava o pau e mostrava a Xana, com aquela irreverência que foi uma das coisas marcantes da personalidade dela. Tem, enfim, uma série de outras, mas a irreverência certamente foi uma delas. E a irreverência é uma arma poderosíssima para se lidar com o machismo, para se quebrar tabus, para ir contra a ordem natural das coisas. E a ordem natural das coisas
era que, por exemplo, estou falando da época dela, claro, a ordem natural das coisas era que os homens faziam o rock and roll, mas ela foi lá. E não sabendo que não era possível, que não seria possível, ela foi lá e fez. Agora, mesmo que ela se considerasse desconectada socialmente, pelo menos, de um movimento, ela colocou lá nas suas letras a visão de um mundo no qual as mulheres são protagonistas. Em tudo. No sexo, nas suas escolhas, na sua liberdade, na sua emancipação. Ela cantava o feminismo. Acho que a gente pode falar dessa forma, né? Não só vivia o feminismo, como ela cantava o feminismo. Obviamente, esse feminismo exercido na prática não é uma coisa que só aconteceu com ela. Muitas mulheres viveram vidas feministas sem exatamente saber que eram feministas ou, enfim, dar rótulos para o seu comportamento. Mas são mulheres, assim como a Rita Lee, que transformam a sociedade. Né? Transformam a sociedade mesmo sem colocar rótulos nessas mudanças. Ela falou em algumas entrevistas, e isso circulou agora nos últimos dias, que ela ouvia muito que precisava de culhão para fazer rock and roll, mas que ela chegava lá com o seu útero, seus ovários, e que fazia rock and roll mesmo assim. E fez rock and roll com ovários e úteros num universo que era essencialmente masculino. Foi lá, vestiu calças, festejou a liberdade sexual, cantou a igualdade de gênero. E ela fala, por exemplo, também de um trauma que ela tinha por conta de uma violência sexual que ela sofreu quando era criança, mas que ela exorcizou esse problema porque ela não gostava de posar de vítima. Veja, para algumas pessoas, ler isso, que ela não queria posar de vítima, pode parecer uma coisa antifeminista, mas não é. Acho que é muito ser muito feminista mesmo, você enfrentar suas dores, você colocar suas dores para fora e você não impedir que essas dores te paralisem, impedir que essas dores transformem você numa vítima da sua própria vida. Eu entendi dessa forma, que ela exorcizou esse trauma que ela viveu, enfim, desde a infância, porque ela não queria paralisar a sua vida. Ela queria continuar vivendo a sua vida com toda intensidade e que não seria essa violência, né, que ela sofreu que ia ditar como ela ia viver e como é que ela ia se sentir em relação à vida. E muita gente só gostava da cantora sem exatamente entender o quanto suas letras eram políticas, sim, mas em 2002 ela escreveu mais um capítulo nessa história, quando ela passou a integrar a primeira formação do programa Saia Justa no GNT, que foi idealizado pela jornalista minha amiga Letícia Murrana. Esse programa foi ancorado pela Mônica Waldvogel, ainda tinha a atriz Marisa Hort e a escritora Fernanda Young, que morreu em 2019. Foi um marco na televisão brasileira, pela irreverência das participantes, mas também pela forma como elas se revelavam tão humanas, falando ali da crueza e da beleza desse universo feminino. Nessa época não se falava muito de feminismo, mas a Rita Lee e aquela trupe inauguraram publicamente um conceito que eu adoro, que é a sororidade, né? Muito antes que se falasse sobre ele, dissecando essas vivências que são tão comuns a todas as mulheres, ainda que, claro, sejam vividas de formas diversas, mas mostrando uma coisa muito importante, que o feminino se encontra em muitos lugares de dor ou de prazer, de regozijo. Nossa, falei palavra difícil agora. Então a gente via a Rita Lee falando sobre o direito ao prazer, a igualdade, mas ela também começou a falar sobre o envelhecimento sem patrulha. E essa última pauta foi sim uma das bandeiras da Rita Lee, foi uma das bandeiras que ela levantou mesmo sem querer, quando ela começou a apontar a chegada da idade como uma conquista da sabedoria. Se colocou ali ao lado das feiticeiras para combater o preconceito antes que essa palavra, o etarismo, entrasse no nosso dicionário aí do dia a dia. Hoje a gente fala muito sobre isso, né? Então, quando a gente diz que a Rita Lee foi uma mulher à frente do seu tempo, eu sei que pode parecer um clichêzão, mas ela teve esse lugar de vanguarda, de muitas das concepções sobre o universo da mulher, que só passaram a ser mais bem entendidas e enfrentadas também
quando o feminismo bateu a nossa porta ali novamente agora, no século XXI, ali pelo ano 2010. Então, apesar dela não se declarar uma ativista do movimento, ela nunca se declarou uma feminista, não levantava essas bandeiras na teoria, nos discursos, ela se consagra como uma ícone nesse movimento e vai ter o nome dela sim lembrado na história por muitas revoluções pelas quais nós mulheres passamos. E sim, Rita, você fez muita gente feliz. E ainda vai fazer muita gente feliz. Obrigada.